Olá, sabe aquela situação de venda meio forçada? Ou talvez até enganosa? Já parou para pensar por que algumas pessoas parecem cair mais fácil nisso? E se a idade tem a ver? Pois é, hoje a gente vai dar uma olhada justamente nisso. Tem um estudo de neurociência bem recente, Super interessante, né? sim, que usou uma tecnologia para, digamos assim, espiar o cérebro do vendedor e do consumidor durante uma venda simulada. A ideia aqui é entender melhor o que rola na nossa cabeça nessas horas. Exatamente. Esse estudo que saiu na Social Cognitive and Affective Neuroscience, ele criou um cenário bem específico, venda cara a cara, sabe? Com anúncios que eram claramente falsos. Tipo, Coisas como este produto cura doenças do coração ou elimina 100% das bactérias. Coisas bem exageradas, né? entendi, bem direto ao ponto. E como eles espiaram o cérebro? Eles usaram uma técnica chamada FNRS. Basicamente, ela mede o fluxo de sangue para ver onde o cérebro está mais ativo. E fizeram isso no vendedor e no comprador, ao mesmo tempo. Uau, nos dois juntos. Sim, isso que chamam de hyperscanning. E aí testaram duas táticas. Uma venda normal, neutra, e outra com o que chamaram de apelo à culpa. Apelo à culpa? Como assim? O vendedor contava uma história triste, sabe, sobre a família, dificuldades, para tentar gerar uma emoção ali e, quem sabe, facilitar a venda. Certo, entendi a montagem. Então, vamos aos resultados. O primeiro achado, ele meio que confirma o que muita gente talvez já desconfiasse, né? Pois é, os participantes mais velhos, ali na faixa dos 65 aos 83 anos, eles de fato mostraram mais intenção de comprar os produtos com os anúncios falsos. Mais do que os jovens, no caso. Isso, mais do que o grupo de jovem de 18 a 25 anos. E isso valeu para as duas táticas de venda, a neutra e a da culpa. E isso apareceu só no que eles falaram ou o cérebro mostrou algo também? Apareceu nos dois. Os mais velhos avaliaram os anúncios como mais críveis, sabe? E os vendedores como mais confiáveis também. Hum, E no cérebro deles, o FNAIAS mostrou uma menor conversa interna, digamos assim, uma menor conectividade funcional dentro do córtex pré-frontal. córtex pré-frontal, aquela área ligada a planejamento, decisão, julgamento, certo? Exatamente. Essa conectividade menor durante a interação sugere que talvez mudanças que vêm com a idade nessa área podem dificultar um pouco aquela análise mais crítica, sabe? Para sacar que o anúncio era furado. Mas de um jeito diferente. Ficou, porque olha só, embora os mais velhos fossem mais suscetíveis ao anúncio falso em geral, foram os jovens os mais influenciados pela tática do apelo à culpa. Peraí, como assim? Os jovens compraram mais quando o vendedor contou história triste? A intenção de compra deles aumentou bastante nessa condição de culpa, coisa que não aconteceu de forma tão clara com os idosos. Para eles, essa tática emocional não fez tanta diferença na decisão final. Que curioso! E o cérebro deles, dos jovens, mostrou o quê nessa hora da história triste? Mostrou. E aí é que fica fascinante. Nos jovens, durante esse apelo à culpa, a atividade dentro do cérebro deles aumentou. A conectividade entre áreas ligadas à linguagem e ao controle cognitivo ficou mais forte. Uhum. E o mais legal, aumentou também a sincronia entre os cérebros. Entre o cérebro do consumidor jovem e o do vendedor. Sincronia entre cérebros. Tipo, eles ficaram mais sintonizados. Exato. Como se o cérebro do jovem estivesse mais conectado, mais engajado com o do vendedor naquele momento específico da história triste. A hipótese é que essa conexão emocional forte pode ter meio que distraído os jovens Distraído do quê? do fato de que o anúncio em si era falso, era enganoso. A emoção engajou tanto que a parte lógica, a análise crítica do produto, talvez tenha ficado em segundo plano para eles naquele momento. Entendi. A emoção meio que sequestrou a atenção. E nos mais velhos, essa sintonia não rolou? Não da mesma forma, não com essa intensidade. Nos idosos, não teve essa diferença significativa na atividade cerebral ou na sincronia entre os cérebros quando a gente compara a história triste com a história neutra. E por que será? Bem, pode ser por algumas razões. Talvez com a idade a gente aprenda a regular melhor as emoções, especialmente as negativas, sabe?
ou talvez por diferenças neurológicas mesmo, que se desenvolvem com o tempo. O ponto é que essa tática emocional específica simplesmente não pegou nos mais velhos como pegou nos jovens. Certo. Então, o que a gente tem são vulnerabilidades diferentes, né? Idosos mais ligados, talvez, na credibilidade geral e jovens mais suscetíveis a uma tática emocional específica. Como é que o estudo conectou esses padrões do cérebro com o comportamento de cada grupo? Eles usaram uma análise bem legal para isso, comparando os padrões de ativação no cérebro com as avaliações que as pessoas fizeram depois sobre o anúncio e sobre o vendedor. E o que eles acharam? Nos jovens, a atividade numa área bem na frente do cérebro, o córtex frontopolar, estava mais relacionada com quão crível eles acharam o anúncio. O foco parecia estar mais na mensagem, na informação. Ok, foco na mensagem para os jovens. E para os idosos? Para os idosos, a atividade nessa mesma área frontopolar estava mais ligada ao quão confiável eles acharam o vendedor. Ah, então o foco deles era mais na pessoa, no mensageiro. Exatamente. Sugere que, para os mais velhos, a avaliação principal passava mais pela confiança em quem estava falando do que necessariamente pelos detalhes do que estava sendo dito. Olha que interessante isso. Jovens focando na mensagem, idosos focando no mensageiro. Isso ajuda a entender as diferenças que a gente viu. Sim, os mais velhos, talvez por confiarem mais em quem está vendendo, acabam sendo mais receptivos às alegações falsas em si. Enquanto os jovens, mesmo sendo talvez mais céticos com o anúncio em si, podem ser fisgados por uma tática emocional bem colocada, como o apelo à culpa. Perfeito. E isso tem implicações práticas, né? Pensando em como proteger os consumidores, por exemplo. Com certeza. Para os idosos, talvez o foco devesse ser em fortalecer a análise crítica do conteúdo das alegações. Para os jovens, talvez o alerta seja mais sobre reconhecer as táticas de manipulação emocional que podem ser usadas. Faz todo sentido. Estratégias diferentes para vulnerabilidades diferentes. E fica aí uma reflexão final, né? Será que essa diferença de foco mensagem versus mensageiro se manifesta em outras áreas também? Por exemplo, como a gente processa notícias, informações políticas. Será que os mais jovens focam mais no fato em si e os mais velhos em quem está reportando ou falando sobre o fato? Ótima pergunta. Algo para a gente pensar, sem dúvida. Como esses estilos diferentes de processar a informação impactam outras decisões importantes na nossa vida. Exato. Fica a provocação. E você, já caiu em uma venda forçada ou enganosa? Se inscreve para aprender mais.